Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Não deis aos cães as coisas santas, nem atireis vossas pérolas aos porcos, para que eles não as pisem com os pés e, voltando-se contra vós, vos despedacem. Tudo quanto quereis que os outros vos façam, fazei também a eles. Nisto consiste a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso é o caminho que leva à perdição, e muitos são os que entram por ele. Como é estreita a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e são poucos os que o encontram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, filhos e filhas do Pai das Misericórdias, como eu dizia no começo desta celebração, a Igreja celebra a memória, no dia de hoje, a memória de São Luís Gonzaga, este jovem italiano que se consagrou a Deus, se tornou religioso na companhia de Jesus, ou seja, se tornou um religioso jesuíta, seguindo, portanto, as regras espirituais de Santo Inácio de Loyola. Ele foi para Roma para estudar, para se preparar ao sacerdócio. No entanto, naquele período, estamos ali no século XVI, muitas pessoas foram acometidas por uma grave doença, havia uma peste que se espalhava por toda a Europa. E ele, movido pela caridade de Deus, movido pelo amor do Senhor, se colocou a servir os enfermos em vários hospitais. Se colocou a serviço dos irmãos e irmãs mais necessitados. Numa situação de pandemia, a gente já viveu essa experiência para saber que não é fácil. Muitas pessoas doentes, muitas pessoas também necessitadas de atendimento. E assim, mesmo se preparando para o sacerdócio, estudando, ele percebeu a necessidade de se colocar a serviço dos irmãos e irmãs mais doentes. E por conta disso também contraiu a peste. Ficou doente e veio a falecer com 23 anos. Porém, ele nos dá um testemunho de como realizar a vocação à santidade. A vocação à santidade se realiza no amor. Não é à toa que Jesus nos ensina o mandamento do amor. Amar a Deus, amar ao próximo. Amar a Deus, amar ao próximo. Por causa do amor de Deus, amar os nossos semelhantes, sobretudo aqueles que necessitam da nossa presença, ajuda, solidariedade, atos concretos de misericórdia. Assim viveu São Luís Gonzaga, consagrando-se a Deus tão jovem, e também por causa do Evangelho de Deus, morrendo tão jovem, a Igreja o proclamou patrono da juventude. E é por isso que nós, nesta Santa Missa, suplicamos a Nosso Senhor, pela intercessão de São Luís Gonzaga,
que possa despertar no coração dos nossos jovens o amor a Deus, o amor ao próximo, de modo que os nossos jovens também possam realizar com alegria, com entusiasmo, a vocação à santidade. O testemunho de São Luís Gonzaga, na simplicidade de alguém que se colocou a servir a Deus, servindo os enfermos, servindo os doentes, é um testemunho que nos ajuda a entender o ensinamento que Jesus nos dá no Evangelho. Tudo quanto quereis que os outros vos façam, fazei também a eles. Nisto consiste a lei e os profetas. São Luís Gonzaga, tendo presente a importância do amor que Deus tem por nós, ele não se fechou na sua juventude, ele não se fechou nos seus projetos, nos seus interesses pessoais, mas abriu seu coração para amar a Deus nos irmãos mais necessitados, nos doentes. E, portanto, viveu claramente este Evangelho. Tudo quanto quereis que os outros os façam, fazei também a eles. Nisto consiste a lei e os profetas. Porém, Jesus continua o seu ensinamento. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que leva à perdição, e muitos são os que entram por ele. Irmãos e irmãs, a porta estreita que nos dá acesso à vida de Deus é Cristo. Lá no Evangelho de São João, capítulo 10, quando Jesus, ele mesmo se apresenta como o bom pastor das ovelhas, que veio para dar a sua vida, que veio para dar vida em abundância àqueles que creem nele, Jesus, nesse ensinamento, ele diz também: eu sou a porta das ovelhas. Para que possam encontrar pastagens eternas, pastagens de salvação, é preciso entrar em mim. Então essa porta estreita aqui, que São Mateus nos apresenta, é o próprio Cristo. Algumas pessoas interpretam como se fosse uma vida de sofrimentos, renúncias e tantas coisas para entrar nesta porta da salvação, para chegar à vida eterna. Tudo isso também faz parte da vida cristã, na medida em que eu assumo uma vida de renúncia, seguindo Jesus Cristo, no discipulado de Jesus. Ele é a porta da salvação. Ele é a porta que nos dá acesso à vida de Deus. E depois, nós, irmãos e irmãs, já temos acesso a esta vida de Deus desde quando fomos batizados. Nós já entramos nesta porta que é Cristo. É pela fé, pela graça do santo batismo, que nós temos acesso a esta porta de salvação que é Cristo. Obviamente, não é simples seguir Jesus. Exige renúncia de nós mesmos. Não sei se vocês se recordam do evangelho que nós tivemos no domingo passado, o evangelho de São Lucas. No 12º domingo do tempo comum, o próprio Jesus, ao se revelar como Messias Salvador, ele mesmo também fala que deveria cumprir a sua missão de Messias Salvador por meio de sua Páscoa de morte e ressurreição, e depois ele diz: quem quer seguir-me deve renunciar a si mesmo, tomar a sua cruz
e me seguir, e viver no dia a dia o meu segmento, colocando em prática os meus ensinamentos, porque são ensinamentos de salvação. Renunciar-se a si mesmo, tomar a sua cruz, significa colocar-se neste segmento fiel de Jesus, procurando no seu dia a dia realizar aquilo que Ele nos ensinou, sobretudo a respeito do mandamento do amor a Deus, do amor ao próximo. Esta é a porta estreita, Jesus Cristo, nosso Salvador, pela qual São Luís Gonzaga passou e chegou à vida eterna, conquistando a salvação que o Senhor já nos concedeu por sua Páscoa de morte e ressurreição. Por isso, irmãos e irmãs, entremos por esta porta, entremos pela fé em Cristo Jesus. Eu chamo a atenção para o fato de que na primeira leitura desta Santa Missa, nesse trecho do segundo livro dos Reis, o rei da Síria, portanto de um país, de uma nação pagã, Senaqueribe, estava com toda a sua força militar invadindo diversos reinos. E, portanto, mandou uma carta para Ezequias, o rei de Israel, avisando que também Israel seria invadida. Ezequias, um rei segundo o coração de Deus, se refugiou no Senhor. E nós ouvimos na primeira leitura uma oração que Ezequias faz, como rei de Israel, um homem temente a Deus, que faz uma oração confiando-se, confiando no Deus vivo, no Deus verdadeiro, no Deus de Israel. Apesar de Senaqueribe, o rei da Síria, desdenhar do Deus de Israel, achar que o Deus de Israel era um Deus qualquer, fraquinho, sem poder, Ezequias, por sua vez, se refugia no Senhor e conquista de Deus a vitória em relação à potência militar da Síria, em relação a Senaqueribe, rei da Síria. Ezequias vence. Para que nós tenhamos certeza que um caminho que nos leva à salvação, entrar pela porta estreita, que é Cristo, é cultivar a oração. Sair deste caminho, desta porta larga que nos leva à perdição. Quem se refugia em Deus pela oração, certamente não trilhará o caminho da perdição, caminho espaçoso, porta larga, como Jesus nos ensinou. Mas como São Luís Gonzaga, entrará pela porta estreita, cultivando essa comunhão de amor com Deus, cultivando o testemunho da fé no amor aos irmãos. De um modo especial, porque São Luís Gonzaga é patrono da juventude, eu dirijo uma palavra aos jovens que me ouvem nesse momento. Sejam fiéis a Deus, sejam fiéis à vocação que Deus lhes fez à santidade. Desde quando vocês foram batizados, meus caros jovens, vocês foram chamados a uma vida que está no alto, uma vida em Deus, uma vida de santidade, que é uma vida plena e feliz. Passem pela porta estreita que é Cristo. Tenham a coragem de não entregar, de não gastar a sua juventude no pecado. Mas como São Luís Gonzaga, aprendam da graça de Deus, a amar a Deus sobre todas as coisas no amor aos irmãos. Gastem a sua juventude, como muitos jovens podem testemunhar, a alegria de terem gasto a sua juventude no amor a Deus, no amor aos irmãos. Que vocês também, caros jovens, sejam fiéis a Deus, sejam fiéis à vocação à santidade,
tenham a coragem de mostrar ao mundo e a tantos outros jovens que vale a pena passar pela porta estreita que é Cristo. Assim seja.